Olá, começa agora mais uma edição do Bússola Líderes, o canal de entrevistas em vídeo da Bússola com executivos de grande destaque no Brasil. O bate-papo é sempre publicado no YouTube da Bússola e no portal da Exame. A conversa de hoje é com o CEO do IRB Brasil Re, o maior ressegurador da América Latina com mais de 80 anos de história. Ao oferecer cobertura para grandes riscos em todas as linhas de negócios do mercado ressegurador, o IRB protege a saúde financeira das seguradoras e, assim, desde a sua fundação em 1939, tem colaborado com o crescimento do país. Em 2013, foi privatizado e tornou-se, nos anos seguintes, uma das empresas favoritas da Bolsa, até o início de 2020, quando o IRB foi atingido por uma crise de credibilidade com denúncias de fraudes nos resultados contábeis da companhia. As ações derreteram e a empresa acumulou a maior queda da Bolsa no ano passado, 80%. O comando do IRB foi trocado e a nova administração, liderada por Antônio Castro dos Santos, deu início a um processo rigoroso de investigação, por meio de auditoria interna e também contratação de auditoria independente. A apuração das irregularidades da antiga gestão foi concluída e o resultado entregue ao Ministério Público Federal, à CVM e à SUSEP. A companhia também foi obrigada a fazer um ajuste bilionário para voltar a obedecer ao enquadramento regulatório dos índices de liquidez e cobertura de provisões técnicas. Com as ações para sanear a empresa implementadas pela nova administração, que incluíram revisão e descontinuidade de contratos não lucrativos, o IRB terminou 2020 com recorde de ativos financeiros de alta liquidez da sua história, 8 bilhões e 300 milhões de reais. E a previsão é de voltar a ter lucro em 2021. No Bússola Líderes de hoje, eu entrevisto Antônio Castro dos Santos, CEO e presidente do Conselho de Administração do IRB Brasil Re. Eu sou Rafael Lisboa, diretor da Bússola. Antônio Castro dos Santos, seja bem-vindo ao Bússola Líderes. Muito obrigado por aceitar nosso convite. É um prazer recebê-lo aqui. Obrigado, Rafael. Tudo bom aí com você? Tudo ótimo. Vamos começar então o nosso bate-papo? Vamos lá. A minha primeira pergunta, claro, é sobre o desafio de assumir o comando do IRB no momento mais delicado da história da companhia, com uma crise de credibilidade sem precedentes, denúncias de fraudes contábeis, a necessidade de captação financeira para fazer o ajuste bilionário que garantisse o seu reenquadramento regulatório aos critérios definidos pela SUSEP, Superintendência de Seguros Privados, e o Conselho Monetário Nacional. Cássio, como é que foi essa experiência? O que foi mais difícil nesse período todo? E quais foram, na sua opinião, as medidas fundamentais que levaram o IRB a encerrar 2020 com o recorde de ativos financeiros de alta liquidez de toda a sua existência? Olha, depois que a tormenta passa, sempre fica mais fácil de falar sobre ela, né? Se bem que é um processo iterativo. Parece mais um processo como este, parece mais um jogo de videogame. Sabe aqueles joguinhos de videogame? Você se mata para passar uma fase. Quando você passa uma fase, você tem um alívio, daí você não imagina quanto de difícil será a fase seguinte, não é? E assim foi ao longo dos 9 primeiros meses de companhia, não é? A cada mês, a cada momento que a gente superava algo, encontrava algo maior para ser superado, não é? Então, foi um desafio muito grande, talvez o maior desafio que eu tenha sido exposto ao longo da carreira. E parece que esse desafio ele reúne, não é? A possibilidade, ele reuniu a possibilidade, tem reunido a possibilidade de eu usar todos os skills que eu aprendi desde os 14 anos, quando eu comecei na atividade de seguros, não é? Tudo aquilo que eu aprendi nos meus mestrados, quer seja do ponto de vista econômico, quer seja do ponto de vista financeiro, psicológico. Então, ele trouxe uma possibilidade única, não é? De usar tudo aquilo que eu tinha acumulado dentro de mim, não é? Porque se você volta o filme e falar, puxa vida, Cássio, tem que levantar nessa empresa aqui 5 bilhões de reais nos próximos meses. É algo possível? Eu ia dizer impossível. Uma empresa nessa condição, nessa circunstância, e só foi possível porque a gente já estava lá, não dava mais para voltar atrás. Quando a gente descobriu quais eram os problemas de fato, a gente já estava dentro deles, não é? Então, só tem uma saída. E aí, Teresa de Ávila define de uma maneira perfeita esse tipo de situação, não é? Teresa dizia ter a determinada determinação, não é? De buscar aquilo que foi lançado como objetivo, custe o que custar, doa quem doer,
com a certeza absolutamente clara de que o objetivo lançado será alcançado. Então, a palavra de Teresa na minha cabeça me veio, eu falei, puxa vida, eu não posso voltar atrás, eu não tenho como voltar atrás. Eu tenho que fazer isso acontecer. Por quê? Porque existe uma diferença muito grande do momento em que eu sou convidado para ser presidente do conselho, em que circunstâncias que a gente estava ali, no momento que me sondam para ser presidente do conselho, era logo depois que o Ivan havia saído, né? O segundo antecessor meu ali. Então, quando me abordam perguntando por isso o pessoal do governo e dos bancos de referência, eu digo, olha, se eu não tiver nenhum problema com o meu empregador atual, eu acho que eu não tenho muita dificuldade, não. Eu acho que dá para fazer o trabalho conjunto, até porque existe uma camaradagem quando tem uma situação desse tipo de coisa, e era com não concorrente, né? A Generali não concorre com o IVA. Em 3 dias, passado 3 dias depois que o meu sim estava dado para substituir o Ivan, me perguntaram, aí veio a crise que culminou na saída dos antigos gestores da companhia, né? E ali começa um processo mais sério, porque ali é uma coisa um pouco mais séria, por que saiu, como que saiu. Então, Cássio, você vem para administrar essa crise, né, que era a crise do Berkshire. Passado 20 dias desse momento, né, a conclusão é Cássio, nós precisamos que você assuma o posto de CEO também, de maneira interina. Então, na verdade, eu me tornei CEO antes de me tornar chairman. Né? Então, com diferença de dias, mas foi essa... Né? E isso talvez tenha sido uma decisão certa, correta. Por quê? Porque para fazer o trabalho que foi feito, se eu não tivesse acumulando ambas funções, seria muito difícil. Porque foi uma administração de intervenção no início. Né? Nós fomos contratados para arrumar um problema, que era a credibilidade e apurar, no final das contas. No início era substituir um antigo chairman. Logo em seguida era sanear o assunto Berkshire, não é? Fazer as investigações, não é? Conduzir as investigações que foram implementadas pelo Conselho, que não foi um pouco antes de eu assumir o posto de conselheiro que essas investigações iniciaram, não é? Ainda na administração anterior, e que, de repente, se transforma numa administração de intervenção, não é? Que visa apurar não só este fato, mas também os fatos que se sucederam, que foi o fato do alto pagamento de bônus que os executivos teriam feito a si próprios, o fato sem autorização do Conselho, enfim, apurar isso, entregar para o Ministério Público e apurar também a manipulação de dados contábeis, né? Então, tudo isso, se a gente colocar numa visão de longo prazo, seria uma coisa bem razoável, mas tudo isso foi feito ao longo de 60 dias. Não é? E enfrentar, nesse ínterim, não é? Uma fiscalização especial da SUSEP. Então, quando a SUSEP, eu assumo no início de abril, de fato, não é? Com as 2 funções, a SUSEP intervém com a fiscalização especial no início de maio, e no final de junho nós temos que ter tudo apurado para poder tomar a decisão se republica, se reapresenta, não é republicação nesse caso, é reapresentação, porque não havia sido aprovado ainda pela Assembleia, se reapresentam ou não os estados financeiros, não é? Já auditados por uma auditoria forense, não é? Que levou à conclusão de que havia alguma coisa bastante irregular na contabilidade. Né? A gente conseguiu observar que o problema que levou a SUSEP a fazer a fiscalização especial era um desenquadramento de entre 800 e 900 milhões. Né? E, na verdade, um mês depois, a gente chega a um número que ultrapassa 3 bilhões. Né? Por quê? Porque no momento em que se faz o restatement, não é? Dos dados das demonstrações financeiras, aí se vê
não é? De onde realmente começou o problema, que volta nos exercícios anteriores. Né? Como que a gente vai arrumar tanto dinheiro, né? Numa companhia que, naquele momento, com uma fiscalização especial, com todo o questionamento de credibilidade do mercado em função do mercado de capitais, e, além disso, dentro de um processo de reformulação que a gente havia implementado já, iniciado a implementação, que era o processo de repaginação do conselho, repaginação da diretoria, revisão dos controles internos, né? E, ao mesmo tempo, a apuração de todos esses fatos que a gente falou, uma apuração forense desses fatos, né? Com auditoria específica para cada qual. Nós tivemos um êxito fantástico de colocar à frente um aumento de capital privado de 2,3 bi, com absoluto êxito, em 56 dias. Superamos essa fase, 2,3, mas é insuficiente, nós precisamos de mais dinheiro. Não é? E aí veio um fato que nos pegou de surpresa, que foram os bancos internacionais, para manter no exterior, para que você opere, você tem que apresentar cartas de créditos para cedentes estrangeiras, até por regulação dos países de origem. Né? Nós apresentávamos até então, nunca a companhia tinha tido nenhum problema de crédito, apresentava as cartas clean de crédito. Em setembro, a gente teve uma surpresa de que os bancos disseram, olha, não dá mais para ser clean, precisa ser colateralizada. Não é? Então, a alternativa era montar um trust account. Mas o trust account não está previsto na legislação brasileira. Então, nós tivemos, para cada carta que foi vencendo, que colateralizar, o que significa que, além de ter as reservas técnicas cobertas em títulos públicos do Brasil, eu tinha que ter o mesmo dinheiro, ou seja, o dobro, né, para dar em colateral nessas cartas de crédito. Então, ele surgiu mais um grande problema na nossa frente, né, que, culminando, ele leva, ao longo do semestre, a uma necessidade de captação de 4,8 bilhões, né, dos quais a gente conseguiu fazer caixa dentro do ano passado 4,5 e 300 a gente está esperando a homologação de um acordo já feito, já realizado, já contabilizado, tanto por nós como pela Eletronorte, né, que tem que ter um despacho judicial autorizando o acordo que foi feito, né, que deve sair agora nos próximos dias. Então, foi algo de um tamanho brutal por um período de tempo muito exíguo. Né? Cássio, você elencou aqui todas as múltiplas complexidades desse período, enfim, a chamada crise perfeita, e ainda teve um fator externo, que foi a pandemia, né? Uhum. Que aí eu imagino que tenha tornado tudo isso ainda mais desafiador, né? Fazer uma administração de intervenção, não é? Remota é algo inimaginável, né? Como é que você intervém numa companhia onde você não pode estar com os teus executivos cara a cara, né? Não pode estar com os teus funcionários cara a cara. Eu sou muito hands-on. Eu gosto de sentar e fazer junto. E essa sempre foi uma característica minha. E, neste caso, eu não pude trabalhar com CEO-2, CEO-3. Aliás, com CEO-3, CEO-4. Não é? Por quê? Porque não dava para ter o pessoal no escritório. A gente foi obrigado a manter a distância que a quarentena impôs. Não é? Então, eu nunca deixei de ir para o escritório, desde o primeiro dia da pandemia. Todas as semanas eu estive no escritório, ou em São Paulo, ou no Rio. Não é? Ainda que trabalhando sozinho, em alguns momentos, outros momentos com a diretoria estatutária, cada um num canto da sala, outros momentos, não é? Trazendo pessoas-chave que pudessem ajudar a gente da própria estrutura, os consultores e assim por diante. Não é? Com muita fé e determinação, a gente conseguiu passar por essa grande primeira fase, que o objetivo era sanear a companhia. Cássio, agora eu quero falar sobre 2021 e 2022. Após a Assembleia Ordinária de Acionistas, marcada para o dia 29 de março, o IRB vai divulgar as previsões de resultados para 2021 e 2022. Você já disse que a companhia, este ano agora de 2021, vai ter desempenho melhor do que 2020 e deve voltar a apresentar lucro. E em 2022, você já disse que a companhia deve estar a pleno vapor, com voo de cruzeiro. Eu quero saber, de onde vem todo esse otimismo? Você falou na sua primeira resposta que esse desafio era como um jogo de videogame em que
a cada fase a situação se complicava e vocês iam pulando de fase. Chegou aquele momento no jogo de videogame que você já chegou lá no máximo de complexidade e agora é só notícia boa? Não, não é que ele mudou de complexidade, mudou o jogo. O jogo era reconstruir as finanças da companhia. Não é? Esse jogo ele foi realizado. As finanças da companhia elas foram reconstruídas ao longo de 2020, segundo semestre de 2020, que permitiu chegar a um nível de liquidez de 8,4 bilhões, um capital, um nível de patrimônio líquido de 4,3 bilhões e a robustez de uma companhia de ativos de 23 bilhões de reais. Então, está restabelecida a situação econômico-financeira da empresa. Aí mudou o jogo. A gente começou a jogar um outro joguinho, né, simultâneo a este, que era o jogo do re-underwriting. O que é re-underwriting? Expurgo de contratos que não geram margem para a companhia. Né? Expurgo de negócios que não geram margem. A gente tem 3 ou 4 zonas de jornadas de renovações de contratos ao longo do ano. A mais importante, 2 grandes importantes, é de 1º de julho e a outra é de 1º de janeiro. Estas 2 já passaram e a gente fez um expurgo muito grande de contratos. Não era que eram contratos que deixavam alguma coisa, eram contratos que só estavam levando margem embora da companhia, não deixavam nada. Então, a gente se preocupou de identificar estes negócios, né, que se tornaram... que eram deficitários desde a sua origem ou que se tornaram muito deficitários de maneira recorrente nos últimos anos. Né? E começou a expurgá-los das carteiras. Na medida que você faz esse expurgo, né, você deixa de ter o top line, mas continua tendo, por algum período de tempo, os sinistros decorrentes daquela carteira. Na área de resseguros, como é que funciona isso? Os contratos, principalmente de grandes riscos, eles são contratos bianuais. Você pode cancelar ele no vencimento. Tá? Então, você fala assim, puxa, eu não vou mais aceitar nada deste ramo de negócio, deste cliente, dessa resseguradora ou dessa seguradora. Só que todos os sinistros que já ocorreram e que você ainda não sabe que ocorreu, né, você vai ser avisado ao longo do tempo. Esse trabalho de re-underwriting é o outro joguinho que a gente começou em 1º/7. Teve já uma segunda fase importante em finais de novembro e uma fase importantíssima em 1º de janeiro. Vai ter mais uma fase desse jogo agora no mês de abril e depois, já com o ciclo fechado de 1 ano, em meados de julho. Então, isso permite dizer que em 2021 nós já teremos resultado positivo, que a gente pretende dar algum guidance após a Assembleia Geral. É um ano incomparavelmente melhor que 2020, né? Mas 2022 a companhia já vai estar... a companhia que vai existir, aquela de 2022 para frente. Né? Nesse mesmo período, a gente está fazendo um trabalho de reformulação estratégica, onde fazer a alocação ótima de capital, qual é a proporção que nós devemos ter de Brasil, América Latina e negócios globais. Não é? Existia-se uma crença de que se ganhava muito dinheiro nos negócios globais, na companhia, a gente ainda não conseguiu identificar, não é? Ou a gente está identificando que não é bem assim. Então, os negócios que consomem muito capital, não é? Os negócios que consomem capital, eles acabam tirando a oportunidade de você, como os recursos são escassos, não é? Se eu alocar capital num negócio global que não me deixa margem, eu deixo de ter dinheiro para alocar nos negócios locais. Pois é, Cássio, você está falando aí sobre negócios locais e a gente sabe que existem vários projetos previstos ou já em andamento no país que podem gerar oportunidades de negócios para o IRB, o marco do saneamento, o marco do gás, o leilão da tecnologia 5G, o descomissionamento de plataformas offshore. Quais são as expectativas do IRB em relação ao avanço desses e de outros projetos? Num deles, a gente está na vanguarda. No descomissionamento de plataformas de petróleo, nós criamos um núcleo para trabalhar só nesse assunto e nós somos o único segurador com
com condições hoje no mercado brasileiro de atuar no seguro do descomissionamento, ou seja, estamos trabalhando junto com os nossos parceiros nesse projeto. Logo, nós temos o marco de saneamento, não é? O marco de gás e a liberação do G5, não é? Que vai trazer 5G, desculpa, do 5G, que vai trazer um baita investimento em infraestrutura de cabos e de construção ao longo do país, não é? E dentro disso, a gente tem também os projetos de last mile, não é? Que é o que as grandes telefônicas estão fazendo, no sentido de elas levam o cabo até o início da cidade, não é? E deixam para iniciativa, também para iniciativa privada, mas pequenas e médias empresas, levar o cabo até a casa do cliente. Não é? Todo esse movimento ele está ocorrendo agora, e nós temos que, dentro da estrutura de capital da companhia, economizar recursos que saem de outras operações para poder investir no mercado local. Ou seja, quando a gente diz investir no mercado local, investir capital, recursos para a captação de seguros no mercado local. A gente vinha negligenciando, nos últimos anos, o mercado brasileiro, essa é uma verdade, não é? A gestão anterior ela deu muito mais foco na gestão dos negócios internacionais, não é? E o que a gente está fazendo nesse momento é revendo esse fator para ter um portfólio mais balanceado, onde o Brasil seja o centro da estratégia, a América Latina automaticamente aquilo que está em torno do epicentro, não é? E os mercados globais, os mercados que a gente poderia atuar por especialidade, por nicho ou por busca de know-how para poder aplicar nos nossos mercados chaves, que são os locais e os regionais. Cássio, a gente falou aqui sobre previsões para 2021, para 2022, oportunidade de negócios em projetos já em andamento ou previstos aqui no país, mas agora eu quero falar de futuro, mas do seu futuro dentro do IRB. Você disse que o principal compromisso da sua gestão era entregar o retorno da companhia a uma situação de conformidade, com limites mínimos de capital definidos pela SUSEP, o que já aconteceu. Você, que é um executivo reconhecido por ser um especialista em turnaround, considera que a sua missão no IRB já está cumprida ou a intenção é seguir à frente da companhia que, sob seu comando, tem voltado aí aos trilhos? Uhum. Aqui tem alguns fatores que a gente tem que levar em consideração. Ou seja, a gente procurou levar a companhia não para os limites mínimos. A gente tem um limite hoje de solvência, um limite de capital, o nível de capital, não é? Que é de 170% do requerido. Então, já está bem, dá para ela voar. 160 e pouco, entre 160 e 170. As coberturas de reservas significam que a companhia tem um nível de provisões técnicas. Provisões técnicas é um nome bonito, mas nada mais é do que as obrigações do ressegurador com seus clientes, né? E essas obrigações têm que estar cobertas com um ativo de alta liquidez. Não adianta se a companhia tem imóveis, se ela tem recebíveis, eles não servem quase para coisa nenhuma quando a gente vê a parte regulatória, né? É muito marginal. Então, o que o regulador pede, dentro de um caráter de prudência, é que as dívidas com clientes tenham ativos absolutamente de alta liquidez para fazer frente a qualquer momento. Isso significa que a companhia, a qualquer momento, se precisasse de fechar as portas, não deixaria seus clientes à mão. Agora, o que acontece comigo? Não é? Meu objetivo, quando eu vim, não é? Era para começar uma transição, não é? Da vida executiva louca que eu levei nos últimos 10 anos, não é? De trabalhar 3 semanas por mês no exterior. Eu só não fui morar fora porque eu coloquei como base, eu não queria deixar o Brasil, não queria deixar meus amigos, não queria deixar a família, tenho problema de saúde na família e tudo mais. E eu falei, eu não vou deixar meus amigos, as pessoas que eu amo. Então, eu voltava 1 semana por mês para ficar no Brasil. Ficava 3 semanas fora, 1 semana dentro, nos últimos 10 anos. Quando surgiu essa oportunidade, a primeira oportunidade do IRB, que era substituir o presidente do conselho, eu vi uma forma de começar o meu processo de volta para o Brasil, porque eu, através do posto, iria me relacionar, voltar aos meus relacionamentos com os meus amigos seguradores, com os meus colegas de mercado, e começar a preparar
a minha fase pós-laboral, apesar de eu ser jovem ainda, estou com 56 anos. É claro que meu negócio na vida é ser um cara de startup e de turnarounds. Eu não sirvo para outras coisas, né? No que eu me comprometi com a companhia depois que a gente viu o tamanho da crise, né, foi com o maior compromisso, que era saneá-la econômico-financeiramente, né? Este grande objetivo não é o objetivo da minha gestão, é o meu objetivo pessoal. Ele foi entregue, né? Ele está entregue, graças a Deus, né? Estamos aqui numa fase já após esse momento, né? Olhando o que fazer daqui para frente. Tem uma coisa que, no meu desenvolvimento pessoal, principalmente a partir dos 45 anos, eu passei a prezar muito, né? Que é a questão... O espanhol tem uma palavra interessante, eu aprendi essa palavra com eles, desapoltronar, né? O maior problema que acontece com o executivo é que ele senta na cadeira e não quer sair nunca mais de lá. O que eu estou pensando nesse momento, né? Até que ponto me manter na posição de CEO do IRB pode caracterizar um apego que eu não quero para a minha vida, não é? Ou até que ponto que me manter como CEO do IRB pode caracterizar algo bom, não é? Para os acionistas de referência, para a companhia, assim por diante, não é? Então, é uma dúvida entre o Cássio e o Cássio, né? Aí começa por aí. O apego versus um projeto atrativo, um projeto sedutor, né? Que continua sendo. O IRB é uma baita companhia, uma companhia que está com todas as suas bases estabelecidas, né? Agora, por outro lado, tem uma questão de responsabilidade também, né? Deixar o barco simplesmente por deixar, eu não vou deixar, né? A não ser que os acionistas queiram que eu deixe. Os acionistas, enfim, o conselho que representa os acionistas podem chegar também a uma conclusão dessa. Então, sendo bem ponderado, eu tenho, e é a reflexão que a gente está fazendo junto nesse momento, quer seja eu comigo, com meus amigos, minha família, as pessoas que eu amo, não é? Quer seja eu com o meu conselho, com meus colegas de diretoria, com os acionistas de referência, o que é melhor para o futuro do IRB? Né? Então, se tem um lado do Cássio que gostaria de se apoltronar, tem o outro lado que sabe e que fala o tempo todo: o apego não leva a nada. Eu não quero me apegar, como eu não me apeguei às cadeiras que eu tive na Generali, na Zurich, mesmo na Mafre. A Mafre eu saí no auge do meu poder, e saí de todas elas pelo meu querer, né? E não vai ser no IRB que eu vou me apegar a uma posição. E a tendência nessa idade é você se agarrar e querer ficar ali, não é? Não critico quem faça isso, cada um faz o que é melhor para a sua vida. Então, neste momento, é um momento ainda de reflexão e que a gente vai ter uma resposta rápida. Menos tempo para o IRB significa mais tempo para o resto da minha vida, para outros projetos, né? Para ajudar outras empresas, para ajudar as minhas próprias ventures, né? E dentro dessas ventures, cuidar das pessoas que eu amo. Né? Ter tempo para mim, um pouquinho de tempo para mim continuar o meu trabalho de aprendizado e tudo mais. Nós temos que nos ver, né, como inteiros. Eu não posso só ver o Cássio profissional ou o profissional que trabalha para o IRB. Né? Eu tenho que me ver de maneira inteira. E é nisso que a gente está discutindo agora e que a gente não vai demorar uma eternidade para definir, não. Nós temos aí alguns dias para definir isso. Está sendo uma conversa intensa com o meu conselho, está sendo uma conversa intensa com os principais stakeholders que devem participar de uma decisão dessa, não é? Quer seja na minha vida pessoal, quer seja na vida empresarial, e daqui a pouco a gente define, não é? Bom, então eu desejo então, Cássio, que você tenha a melhor reflexão possível e que tome a atitude mais acertada para esse Cássio por inteiro, que faça sentido para ele por inteiro. Não só o meio Cássio, não só o Cássio profissional, não só o Cássio profissional dentro do IRB, mas que seja importante para todos esses Cássios que fazem parte desse Antônio Cássio dos Santos. Muito boa Obrigado, sorte e sucesso aí. Obrigado mais uma vez, tá? Outro abraço, tchau.
E um agradecimento especial também, claro, a você que acompanhou a nossa conversa até agora. A Bússola é a plataforma de conteúdo estratégico sobre economia, negócios, política e sociedade, uma parceria da revista Exame e do grupo FSB. Inscreva-se no canal Bússola no YouTube para ter acesso aos nossos conteúdos, lives, análises e entrevistas exclusivas. Até a próxima, tchau!